Prezados optometristas, um bom dia. Estou aqui mais uma vez em nome do Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria para prestar alguns esclarecimentos no que tange, em especial, ao julgamento da ADPF, Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental número 131, que terá seu julgamento finalmente iniciado agora no próximo dia 21 do corrente mês. A gente tem visto via redes sociais uma série de questionamentos e infelizmente vendo ainda algumas pessoas bastante por fora do que significa, do que representa e o grau de envergadura, de importância que essa ação tem para a categoria e para a saúde ocular do nosso país. Para a gente conseguir entender e tentando escapar o máximo possível do juridiquês, nem sempre tão compreendido, né, porque não é da área, eu vou tentar esclarecer o seguinte. A gente tem nessa ação, com comparação com as ações que geralmente os profissionais enfrentam em seus estados, uma principal diferença. Ela é uma ação que iniciou no Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Por ela iniciar no STF, ela é denominada de controle concentrado e ela tem efeitos, a sua decisão terá efeitos para todo o país. Ou seja, a decisão que sair dessa ação vai refletir em todo e qualquer órgão judicial ou administrativo do país. Não haverá juiz de nenhuma comarca, desembargador de nenhum tribunal, secretário de saúde, delegado, promotor de justiça, ou que o valha, que poderá desobedecer a decisão dessa ação. E o foco dela é justamente esclarecer que os famosos decretos da era Getúlio Vargas, de decreto de 1932 e 1934, não podem ser aplicados de forma exclusivamente literal aos profissionais que nós temos hoje, profissionais formados pelo Estado, portanto muito diversos dos profissionais que existiam na década de 30, que sabidamente eram meros práticos. Não vou entrar aqui nos menores da tese, todo mundo que tem escutado nossos encontros pelos estados, nossos encontros iniciéticos, já sabem as teses que nós sustentamos e desenvolvemos para fundamentar a ADPF. Todo esse pedido, com toda a documentação correspondente, estão nas mãos hoje do ministro Gilmar Mendes, que é o ministro denominado ministro relator. Ele é o responsável por fazer o estudo inicial de toda essa documentação, fazer o voto dele inicial. Esse voto é distribuído para os demais ministros da Corte, que são ao todo 11, mas apenas 10 votarão no nosso processo. O ministro Dias Toffoli não vota no nosso processo. Esses demais ministros, na sessão plenária, que começará no dia 21, vão debater e cada um vai externar o seu voto, a sua opinião, pela procedência ou não da ação, e a soma dos votos vai chegar a um veredito para verificarmos se nós tivemos êxito ou não. Quais são as possibilidades que encerram essa ação? A primeira delas, a de a gente obter ganho de causa e o Supremo Tribunal Federal decidir que os decretos de 32 e 34, em especial aqueles artigos do decreto, não o decreto na íntegra, mas os artigos do decreto que proíbem o optometrista de trabalhar, eles serão declarados não harmônicos, não respeitadores da Constituição de 88. Então, o STF pode fazer uma declaração de retirada desses dispositivos, desses artigos do cenário jurídico brasileiro. Ou seja, eles terão um reconhecimento de que eles não estão mais vigentes. A segunda possibilidade seria o STF fazer o que a gente chama de interpretação conforme, e o STF dizer, sim, eles estão vigentes, eles vão continuar aplicáveis, contudo não serão aplicáveis aos optometristas com formação. Ou seja, eles serão aplicados e proibirão justamente aquelas pessoas para as quais eles foram concebidos, os práticos. Então, os práticos continuam proibidos de exercer a profissão. Essa seria a saída mais coerente com a ciência mundial e o interesse público. Uma terceira possibilidade que nasceu pós-lei do ato médico, a lei 12.842 de 2013, que foi uma lei que veio
após o protocolo da ADPF, que ocorreu em 2008, seria de os ministros reconhecerem que a ADPF perdeu o objeto. O que significa perder o objeto? Os ministros diriam que, por conta de a própria Lei 12.842 referir que não é mais ato privativo de médico, e isso ficou objetivado nos vetos presidenciais que foram posteriormente confirmados pelo Congresso Nacional, isso deixaria claro que os decretos não têm mais o poder de dizer que a prescrição de lentes de grau seriam privativas de médico. Então, nós teríamos uma perda de objeto, que é nada mais do que o judiciário dizendo que a parte não tem mais interesse em buscar o pronunciamento judicial, porque a lei já resolveu o problema que teria sido posto ao judiciário. Seria uma forma intermediária de vitória, porque ficaria claro que não há mais privatividade médica, então nenhum optometrista poderia ser acusado de exercício ilegal de medicina e poderia efetivamente trabalhar, embora não houvesse uma declaração de procedência total da ação. E uma quarta e a mais improvável, porém possível, solução para a ADPF seria a menos desejada, que seria um pronunciamento de que sim, os decretos estão vigentes e sim, os decretos são aplicados contra os optometristas odiernos, os optometristas mesmo os formados, porque aí o STF teria que reconhecer que, diferentemente do resto do mundo civilizado, no Brasil só o médico oftalmologista teria competência, sabedoria, conhecimento suficiente para proceder ao atendimento visual primário, que é aquele reclamado pelo optometrista, para realizar não exclusivamente, mas como preconiza todas as entidades internacionais, de forma multi e interdisciplinar. Então, esses seriam os quadros. Então, o que tem que ficar muito claro sim, é um divisor de águas. A optometria pode ser simplesmente extinta do mapa brasileiro. Teria alguma alternativa, possibilidade de recurso? Nós teríamos recursos internos dentro do STF com pequeníssima chance de êxito, e teríamos a alternativa do Tribunal Interamericano, que seria o Tribunal Internacional. Um processo demorado, um processo caro, que ocorre dentro da Corte Interamericana, sediada na Costa Rica, onde o réu seria o Estado brasileiro por estar desobedecendo, por estar infringindo um direito fundamental, que seria o direito de liberdade de ofício, e de forma reflexa também um direito de acesso à saúde mais eficiente, mais eficaz, conforme é realizado em todo o restante do mundo. Esse seria o quadro da ADPF, para vocês entenderem e terem muito claro em mente que sim, é um momento crítico. Por ser um momento crítico, e por nós estarmos lidando contra uma classe sabidamente gozadora de um crédito dentro da sociedade significativamente grande, uma entidade médica que tem uma influência enraizada dentro dos grandes setores da sociedade e das autoridades públicas, nós optamos, após estudo de vários parceiros escritórios, a diretoria em conjunto com todos os líderes nacionais, resolveram optar pela contratação de um escritório parceiro, um escritório que tem experiência ou habitué de atuar no Supremo Tribunal Federal, facilitando estratégias de acesso e de promover o nosso discurso e a nossa tese. Nós resolvemos aderir ao contrato desse escritório, e daí a campanha que tem sido vinculada aí por todos os meios de mídia possível, que todos vocês foram conclamados a participar. Dentro desse cenário, agora nós estamos trabalhando em distribuição de memoriais, visitas aos gabinetes dos ministros, exercendo, novamente reforçando toda a estratégia de convencimento desses ministros que farão e participarão da votação do julgamento da ADPF 131. Então, pontos a deixar claro: não, eu não saí da frente do processo, eu continuo à frente do processo, o jurídico do Conselho continua à frente do processo, apenas nós agregamos valor à atuação, somando outros profissionais
na frente de trabalho pró-optometria dentro do STF, que isso fique bem claro. Para dar conta da contratação desses profissionais, nós tivemos que fazer a campanha devido às dificuldades, à impossibilidade de o CBO arcar com essas despesas de forma exclusiva. Estamos confiantes num resultado positivo porque temos fé na neutralidade, na justiça dos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal e temos muita crença, certeza absoluta da certeza, da procedência da nossa tese. Não existe nenhum segredo que no mundo inteiro a optometria é regular e vem sendo praticada, inclusive em parceria com a oftalmologia em outros locais do mundo. Então não existe um motivo plausível, razoável, para que o Brasil fique à margem dessa evolução social. Estamos aqui então para deixar muito claro para vocês que toda a campanha feita pelo CBO tem respaldo de todos os líderes nacionais. Tudo foi decidido em conjunto, nada foi decidido de forma monocrática, de forma exclusiva ou unilateral. E contamos com o apoio de todos vocês, também com a torcida de vocês para o dia 21. Estaremos lá para iniciar o julgamento. É um julgamento que ele poderá se estender, em média isso pode acontecer de se estender por um ano e meio, até 2 anos, é a média do que dura um julgamento desse, porque os outros ministros que não o relator podem pedir vista desse processo. Essas vistas podem efetivamente demorar, eles não têm a obrigação de trazer na próxima sessão. A gente não tem como prever quem pedirá vista, quanto tempo cada um deles ficará com vista, mas a média histórica que o Supremo tem apresentado é que um julgamento semelhante ao nosso deva demorar aí cerca de um ano e meio para concluir. Pode acontecer uma outra situação que faça isso fugir dessa média, mas é a realidade que a gente tem enfrentado. Então, estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Procurem sempre o Conselho Brasileiro para esses esclarecimentos. Evitem as comunicações e a poluição, a falha de comunicação, o ruído de comunicação que geralmente acontece. A mídia social ela tem os seus prós de ser dinâmica e levar conhecimento e informação rápida, mas muitas vezes ela leva uma informação deturpada, mal interpretada, que leva à desunião, é a coisa que nós menos precisamos no momento. Então, contamos com a colaboração de vocês, com a torcida, agradecemos pela confiança e vamos todos juntos para o dia 21 para essa torcida. Grande abraço.